Rei de Astria danadinho mexendo com a Emilia. Introdução dos personagens mais fortes de cada nação de ReZero no anime. Quem é Tricia ou Trisha? A mulher citada por Rei de Astria. Por que o Julius ficou tão deprimido com a derrota? E afinal, o que o episódio 6 da temporada 4 do anime de ReZero cortou da novel? Além de mudanças e curiosidades que talvez vocês não perceberam. Eu conto tudo isso nesse vídeo, então vamos lá. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Esse episódio 6 foi uma maravilha e 6 é um número abençoado, já que o arco 6 é considerado por muitos como o melhor arco de ReZero e está tendo uma excelente adaptação. E fiquem tranquilos, eu não comentarei spoilers aqui, apenas conteúdo cortado. A primeira dúvida que eu vejo o pessoal tendo, já é legal esclarecer logo no início desse vídeo, é se o passado das outras bruxas também será adaptado, já que o episódio 5 adaptou o passado da Typhon. Mas o anime somente adaptou esse passado pois ele está presente na versão da Light Novel, que é a versão que o anime adapta. O passado das outras bruxas estão presentes somente na versão da Web Novel, o qual o anime não adapta. E isso já aconteceu antes. Vocês lembram do meu vídeo sobre o episódio 3? Lá eu comentei uma morte que não teve no anime, já que essa morte também já tinha sido cortada na versão da Light Novel, que é a morte do Subaru morrendo queimado. Então, se é exclusivo da Web Novel, muito provavelmente não será adaptado na versão do anime. Mas se tem na versão da Light Novel, tem boa chance de ser adaptado. Inclusive o Interlude 22, que algumas pessoas estavam em dúvida. Se quiserem conferir, a Web Novel é gratuita e os capítulos correspondentes a esse episódio são o capítulo 26 ao 28 do arco 6. Já esse episódio adaptou o volume 22 a partir da página 235. Essa parte foi bem adaptada, só alguns diálogos a mais, mas que não seria importante de eu destacar. A não ser uma mini curiosidade, porque pra mim, no anime, o chute que o Reid deu na espada que o Julius tinha entregue pra ele foi algo meio broxante. Enquanto na novel parece que voou longe, fez um som estridente. Eu achei que ia ter um destaque a mais até para mostrar a força do Reid no começo da luta. Então eu não sei se eu imaginei mais do que a cena é, ou se eles acabaram só tirando isso. O que pra mim não tem problema nenhum tirar, porque pouco importa também, né, gente? Mas pelo menos deixei a página pra vocês verem se eu tô ficando louco ou se vocês têm a mesma opinião que eu tenho. E essa primeira luta do Julius com o Reid foi muito boa. Não tem corte significante, inclusive a intervenção da Anastácia, que na verdade é a Echidna, foi muito boa. O Reid, ele consegue cortar tudo, né? Corta a luz, ele até menciona isso, né? Que ele corta a luz. Então, acabou sendo inútil e ele derrota os dois. A maioria das pessoas gostaram da adaptação, só que eu vi alguns comentários dizendo que na novel foi maior e que foi mais violento. Só que eu não acho. Os cortes que teve foram irrelevantes, gente. É só coisa a mais que não dá pra transcrever num audiovisual de anime. É coisa que só dá pra ter uma narração escrita que a novel oferece. Por isso eu acho que foi muito bem adaptado. Não dá pra eu colocar todas as páginas, obviamente, mas colocando essa aí, só pra exemplo. Falaram sobre violência e compararam com o soco do Reid. Eu acho que no anime fez jus. É porque a gente às vezes imagina algo que é muito maior do que é de fato, até foi o meu receio antes. E essa parte de entortar o rosto do Julius. Eu acho que o anime passou muito bem. Eu não acho que foi censurado ou amenizado na versão do anime. Lendo essa página aí, o que vocês acham? Você acha que foi censurado ou não? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber o que vocês pensam. Seguindo adiante, é a mesma coisa nas duas versões. Mas o que é legal eu destacar é que a Emilia, quando faz a sugestão sobre condições de vitória e o Reid ri dela, ele menciona um certo nome. Na legenda para vocês ficou Tricia, na novel a gente lia Trisha, mas independente disso, foi uma mulher que o Reid citou. Quem é essa mulher? Infelizmente é só isso que temos de informação sobre essa mulher. Ela foi citada pelo Reid e só. Então mesmo que vocês fossem procurar spoilers, não tem, porque ela não só não aparece, como nem sequer é citada em nenhum outro momento da obra, nem mesmo nas histórias paralelas.
Pelo menos das histórias paralelas que eu li, porque pesquisando eu vi que tem algumas informações que eu não sei da veracidade, tem teorias que eu acho que não vale a pena citar, então, devido a isso, eu prefiro só comentar isso. Então, das histórias paralelas eu não lembro da Trisha. E por falar em histórias paralelas, tiveram 2 inscritos que me perguntaram a respeito disso, pois confundiram essa Trisha com a Tishua. Pessoal, a Tishua Astria era a mãe da Teresia, sogra do Wilhelm, esposa do Veltol, avó do Henkel e bisavó do Reinhard. Existe um lapso temporal de 300 anos que separam a Tishua do Reid, então não são a mesma pessoa. E se alguém estiver com medo de eu estar comentando spoiler, não, isso não é spoiler, isso é apenas informação das histórias paralelas de ReZero. Quem tiver interesse, acompanhe a trilogia do Demônio da Espada, que é o ReZero volume X2, X3 e o X6, que é o Sword Demon Battle Ballad. Com isso, a cena foi prosseguindo, a cena da Emilia com o Reid foi bem adaptada, a luta, que não é bem uma luta, foi bem unilateral, o Reid só se defendia, muito confiante na força dele, que ele não daria nenhum passo, e a famigerada cena do Reid usando os hashis para fazer aquilo com a Emilia foi adaptada, né? Foi realmente adaptada, algo que surpreendeu alguns fãs, mais lá fora, né? Que o pessoal, eu percebo que é mais puritano que nós brasileiros, então o pessoal ficou surpreso, pensou, caraca, não censuraram. E não tinha nem motivo para censurar, todo o contexto daquela cena que compõe a essência do personagem tá ali, então não teria motivo. E também não é nada demais. Eu deixei as 2 versões para vocês lerem por curiosidade, que é a versão da Light Novel e da Web Novel. E no meu vídeo do episódio 5, algumas pessoas ficaram com dúvida, mas gente, a Emilia, a roupa que ela está usando no anime é original. Na Light Novel é a mesma roupa que ela sempre usou. Então, se eu fosse citar uma única diferença dessa cena é que na novel o Reid ele fez aquilo com a Emilia usando a roupa tradicional dela. E foi por causa disso que o Reid perdeu, ele baixou a guarda e a Emilia só usou o golpe. E bem, não tem nada que eu comentar mais, a cena realmente foi bem adaptada nesse ponto. A Emilia, ela se mostrou ainda continuar bem inocente. Até hoje ela não sabe como que os bebês são feitos. Ela sabe que não é por meio dos beijos. Só isso. Mas o resto permanece com a mesma inocência. E aí no anime, o Reid ele autoriza a Emilia a subir, só que não autoriza os outros. E o anime ele apenas corta para a cena seguinte. Já na novel, o Subaru e o pessoal ficaram bravos com isso, falaram que o Reid estava trapaceando, que a Emilia passou, então era para passar todo mundo, e ficaram discutindo. A Beatriz vai se envolver reclamando com o Reid, aí o Reid ele acha ruim que a Beako vai falar com ele, fica se intrometendo. O Reid até fala que a Beako só deveria voltar com ele depois de uns 5 a 10 anos, depois que ela crescesse e tivesse com peitos e bunda. Tem mais e mais interações, não vale tanto a destacar, a não ser que o Subaru ele até tira o chicote. E o Reid vendo aquilo, ele fala que era uma arma estranha. Ele sabia que o Subaru não era alguém que usava espada, só que um chicote era uma arma muito estranha. E que ele deveria guardar aquilo e usar apenas nos inimigos dele e na mulher dele. Olha esse Reid, cara. E o Reid nem mencionou diretamente a Emilia, só que o Subaru entendeu assim e já na defensiva respondeu que ele e a Emilia ainda tinham que passar por várias etapas e que ele certamente não usaria um chicote nela. E a Emilia falou que o Subaru não deveria ficar bravo com o Reid, que ele apenas tocou nos peitos dela. E aí que o Subaru fica bravo, dizendo que aquilo era algo bem grave e que ela apenas não entendia. A Emilia é assim, o Tapei gosta que a Emilia seja assim, então essa é uma característica dela, a personalidade dela e não vai mudar. Apesar de eu não ser tão fã dessa parte de manter a Emilia inocente, é uma escolha do autor. Não acho necessariamente um erro, mas tem gente que discorda. E vocês, o que vocês acham do Tapei manter a Emilia nessa inocência, desse jeito que beira até o bizarro, né? E aí nisso, a cena do anime da novel prossegue da mesma forma. A Han, ela entende a situação e eles vão conversando. E o que tem a mais é essa página.
E a página seguinte também, mas eu também não vou ficar deixando 1 milhão de páginas para vocês lerem. Mas a dinâmica mais interessante é uma conversa entre o Subaru e a Beako. O Subaru, ele sabia o quanto que o Julius sofreria ao acordar, porque ele foi humilhado não só fisicamente como moralmente. E a espada dele até mesmo foi quebrada, que era uma espada que eu acompanhava há muito tempo. Então o Subaru, ele tinha certa empatia, até porque foi algo que ele passou lá no arco 3 nas mãos do próprio Julius. A Beako, ela já não entende e até reduz tudo isso a, nossa, a espada dele quebrou, é por isso que ele sofreria? E aí nisso, o Subaru, ele explica para a Beako que não era tão simples assim. Ele até usa o exemplo da relação entre os dois, pois o Subaru, ele gosta de costurar. E ele já fez lenço, luvas, avental para a Beako. E ela cuida desses materiais com bastante carinho. E que se esses objetos fossem rasgados, destruídos, a Beako ficaria triste. Nisso, a Beako entendeu. E ela reconheceu que estava sendo cabeça dura e pede desculpa. E teve um questionamento legal na novel, que também teve no anime, só que eu vi que algumas pessoas deixaram passar batido em algumas conversas, que foi o Subaru se questionando sobre a Eridna, a Echidna. Ela confirmou para o Subaru, antes de ir para a torre, que ela cuidaria do corpo da Anastácia e que devolveria. Só que ela se meteu no meio da luta, colocando o corpo da Anastácia em risco. E fica esse questionamento, por que ela fez isso? Acho que isso é bem interessante para os próximos episódios. E essa página que eu estou deixando foi bem adaptada, só estou deixando por ilustração e curiosidade, para vocês verem como foi. Que é a citação dos 4 mais fortes de cada nação do mundo de ReZero. Eu já fiz um vídeo sobre as 4 nações, para quem tiver interesse, e dessas 4 nações tem os mais fortes dela, que em Lugnica é o Reinhard, em Voláquia é o Cécilos, em Cararag é o Halibel e em Gusteco é o Príncipe Louco. O Reinhard todo mundo já conhece e o Cécilos e o Halibel, eles ficaram muito conhecidos por causa das rotas alternativas, os IFs. E comento só isso porque seria spoiler, mas eventualmente posso fazer um vídeo sobre eles e mais curiosidades. Só que o Príncipe Louco, nós mal temos informações sobre ele. Só recentemente na novel, quando eu digo recentemente, alguns meses atrás, que foi descoberto o nome dele. Até então a gente nem sequer conhecia o nome dele, que eu não citarei aqui porque pode ter gente que não gosta de spoilers, então eu não comento. Então a gente nem sequer sabia o nome dele. E sabe o que é mais legal, pessoal? É que a web novel ela não tem ilustração. Todas as ilustrações que a gente conhece antes vêm da light novel. Só que a light novel nunca ofereceu pra gente uma imagem do Príncipe Louco, nem silhueta. Então, o anime foi o primeiro. A primeira imagem que a gente tem do Príncipe Louco de verdade é essa aí. Legal, né? Isso até me deixou feliz que tenho pretensão de lançar um vídeo sobre ele. Eventualmente, quem tiver interesse, é só conferir no canal. E essa citação é da mesma forma, mesmo contexto como foi no anime. Era pra gente conhecer quem seria aquele homem. E eles só descobrem que é o rei de Astria, porque a Shaula acorda e ela revela. E, gente, a Shaula fica apavorada. E fica apavorada porque ela tem receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Emilia, né? Porque isso ocorria no passado. Então, o Reid estava longe de ser santo. Santo só se for da espada. E nesse ponto, o Subaru descobre que o Julius não está mais lá e ele percebe que ele foi confrontar o Reid novamente. E é aí que tem uma cena legal, um contexto bacana. Pois lembram que o anime ele já cortou direto para a conversa da Han? Só que o Reid, antes deles se despedirem, falam que ele não tá mais afim de lutar, que ele tá de mau humor, que se eles fossem lutar com ele, ele iria com tudo, não iria pegar leve, não teria misericórdia. Então o Subaru, ele vai com muito medo na novel, pois o Reid já tinha dado esse aviso, só que o Julius não ouviu, e se ouvisse, acho que não faria a menor diferença também. Então fica aquele momento de tensão na novel, pois o Julius vai encarar o Reid totalmente putaço. E da página 294 até a página 330 é o capítulo do Julius. E lembram do começo do anime, que foi aquele flashback lá do arco 3? Que inclusive que legal, né?
porque eles refizeram a cena, tem até a comparação do que era na primeira temporada, nessa quarta temporada. Na novel, é isso aí. É só isso, então o anime melhorou bastante. E o Julius, ele também foi lutando com uma espada que não era mais acostumado, mais pesada. Ele só estava tentando se adaptar. E, gente, a cena no anime foi muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Sabe? Essa cena na novel, ela tem um peso imenso, ela é muito bem escrita. Lembram que nos episódios passados eu havia comentado as cenas cortadas sobre o Julius e como ele estava abalado mentalmente? Eu até comentei sobre o break time da semana passada, que era bem importante para vocês entenderem mais o contexto desse peso para o Julius. Claro, é totalmente necessário entender tudo que o Julius estava passando e aquilo que eu narrei nos vídeos passados? Não, mas eu penso que agrega bastante vocês terem noção, pois o Julius ele havia perdido tudo. E ele o tempo todo reclamava por dentro, tentava parecer ser um cavaleiro justo como sempre foi, só que ele falhava, porque ele havia perdido tudo. Ele havia perdido a sua casa, ele havia perdido a família, ele havia perdido sua mestra, ele havia perdido seus companheiros de batalhas, ele havia perdido seus amigos, ele havia perdido até mesmo seus espíritos. E essa frase é tão importante que repete-se pela segunda vez. E quando vai se repetir pela terceira vez, é isso aí, tem até destaque em negrito. Cara, é incrível, é incrível. Ele até mesmo perde o nome, o orgulho e a espada. E a cena no anime do Reid finalizando o Julius foi maravilhosa. Que cena incrível! A câmera como vai focando e desfocando, mostra o Subaru chegando, o Julius percebendo que aquele era o fim dele e o Reid aumentando de tamanho. Cara, perfeito. Na novel até tem uma interação a mais, pois mostra o Subaru conversando com o Reid, falando que ele até foi misericordioso por não matar, só que aí o Reid, ele é cuzão, fala que era muito mais dolorido apanhar para Hashi e fugir do que morrer, por isso ele fez aquilo, dá risada, e o Subaru fica puto, xinga o Reid de bosta, e ele acaba vazando. Esse corte não faz tanta diferença, só comento aqui pra vocês ficarem sabendo que foi cortado. Só que vocês notaram que no meio da luta teve um flashback do Julius criança treinando com um professor. Esse mestre do Julius, a gente não o conhecia até hoje. Foi hoje que ele foi revelado. Ele não tinha nome e foi simplesmente surpreendente a gente descobrir no anime que o professor, o mestre do Julius, era o Rickert. Cara, incrível. Eu acredito que até mesmo para quem só assiste o anime seja uma informação surpreendente. Mas para nós, leitores da novel, gente, essa informação é mais surpreendente ainda, por tudo que a gente já conhece sobre o Rickert Hoffman. Infelizmente não posso comentar nesse vídeo por motivos de spoiler, mas foi muito bom e fico feliz que o anime ofereceu essa informação extra para nós. E a cena do Subaru carregando o Julius foi perfeita, pessoal. Aliás, mais do que perfeita, porque essa cena superou a versão da novel. Todo o diálogo, toda a conversa, mostrando a visão do Julius lá na seleção real. Isso é algo que ReZero faz muito bem. E o anime não só ofereceu o que a novel já tinha feito, como fez melhor. Muito bom. E eu quase havia esquecido duas informações importantes. Uma é que o Reid, ele era um prodígio completo. Ele levou apenas 3 meses desde que ele começou a usar a espada para superar todos os espadachins do mundo. O break time dessa semana foi uma interação do Subaru, Julius, a Emília e a Anastácia, que na verdade é a Erígina e Echidna. E, bem, mostra o Julius todo abalado, ele tentando servir a Anastácia de todas as formas possíveis, mas sendo muito grudento. E tem uma interação nisso, é interessante, não é tão importante como o outro, né? Já que a informação e todo o abalo do Julius nesse já tinha sido jogado no episódio normal. Só que
É um break time bacana. Agradeço a todos os membros do canal, em especial aos novos membros, que são o CVS69, ao Elder God J, ao Nicolas Oliveira Khan, ao Yaku Kau HZK, e obrigado ao Sr. Blade por ter editado aos bruxos. Tamo junto! Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.